Olha, a história do grande pecado do rei Davi com Batseba é uma das mais famosas da Bíblia, não é? Mas por trás dessa trama existe uma outra história, uma que geralmente fica esquecida, a de um herói de verdade, um homem de uma integridade impressionante. E é uma história que com certeza merece ser contada. Então, a proposta aqui é virar um pouco o foco. Em vez de olhar só para o rei e seu erro, vamos mergulhar na história do guerreiro que ele traiu. A história dele nos mostra o verdadeiro peso, a verdadeira dimensão de tudo que foi perdido. Ok, vamos lá. Para a gente entender de verdade a profundidade dessa tragédia, a gente precisa primeiro entender quem era o homem no centro de tudo isso. E não enxergá-lo apenas como uma vítima, mas sim como o guerreiro de elite que ele era. E tudo começa com um detalhe que já muda a nossa perspectiva. Urias era um heteu, ou seja, ele era um estrangeiro. Mas olha o nome dele, Minha Luz é Yahweh. O nome e como vamos ver as ações dele mostram uma devoção, uma fé no Deus de Israel que, ironicamente, parecia ser até mais sólida que a do próprio rei naquele momento. E é muito importante frisar isso. Urias não era só mais um soldado no meio da multidão. De jeito nenhum. Ele fazia parte de um grupo super seleto, a tropa de elite de Davi. Eles não eram estranhos. Davi conhecia o nome, a história e o valor de cada um desses homens. Davi não só sabia quem era Urias, ele o conhecia pessoalmente. Eles tinham lutado lado a lado. Foi com homens como Urias que Davi conseguiu estabelecer seu reino. Havia uma história, um vínculo de batalha entre eles. Pensa nesse grupo, os 30. Não eram meros guarda-costas, não. Eles eram a fundação do poder militar de Davi. Eram os homens que estiveram com ele nos piores momentos, lá no deserto, na dificuldade, e também nas maiores vitórias. A relação deles era de irmãos, irmãos de armas, literalmente. E essa ideia de irmandade forjada na batalha é a chave de tudo. É um laço sagrado, uma confiança que, em tese, deveria ser inquebrável. E é exatamente essa confiança que Davi está prestes a fazer em pedaços. E a história começa a ficar sombria aqui. Davi, o rei guerreiro, o grande líder, está no conforto do seu palácio em Jerusalém, enquanto seu exército, incluindo Urias, está no meio de uma guerra contra os amonitas. E tudo acontece de forma muito rápida. Um olhar do terraço, um desejo, um adultério e, de repente, uma gravidez que precisa ser escondida. O pânico bate no rei e ele arma um plano desesperado para enganar um dos soldados mais leais que ele tinha. É neste momento que a integridade de Urias brilha de um jeito impressionante. Davi basicamente diz, vai para casa, descansa, relaxa. Mas para Urias, essa ideia é impensável. Como ele poderia ter o luxo de descansar em casa enquanto seus irmãos de armas, e mais importante, a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, estavam acampados em tendas, em perigo no campo de batalha? A honra dele simplesmente não permitia. Davi então apela, tenta uma segunda vez, dessa vez usando a bebida para tentar quebrar a determinação de Urias. Mas nem bêbado, a integridade dele vacila. Ele se recusa a ir para casa. Em vez disso, dorme ali mesmo, com os outros servos, na porta do palácio. O plano de Davi falhou miseravelmente, o que força o rei a tomar uma decisão muito mais sombria. O plano de encobrimento não deu certo. E agora, Davi desce a um nível que a gente nem imaginava. A manipulação vira um plano de assassinato. O rei guerreiro decide trair o código fundamental que o colocou no trono. A crueldade desse plano é de uma ironia que chega a ser dolorosa. O próprio Urias, o soldado fiel, o mensageiro leal, é quem leva a carta que sela seu destino. A maior virtude de Urias, a sua lealdade, é transformada na arma que o destrói. Isso foi muito mais que um assassinato. Foi uma traição no nível mais profundo daquele vínculo que mantinha o exército unido. O princípio de não deixar nenhum homem para trás é a cola de qualquer unidade de combate. Davi não só quebrou esse código, ele o usou como uma arma contra um dos seus. A resposta de Davi, depois de saber da morte de Urias, mostra o tamanho da sua queda. Lembre-se, esse é o mesmo Davi por quem seus homens arriscaram a vida só para lhe trazer um copo d'água. E agora, a resposta dele à morte de um dos seus melhores homens é essa. A espada devora ora um, ora outro. Uma resposta fria, calculista, como se Urias fosse descartável. Para todos os efeitos, Davi achou que seu crime estava resolvido, encoberto. Ele se casou com Batseba depois do período de luto e, aparentemente, a vida seguia. Mas uma autoridade muito superior tinha visto absolutamente tudo.
O rei podia ter escondido seu pecado do povo, mas não de Deus. E através do profeta Natã, a verdade vem à tona de uma forma devastadora. E com ela, um julgamento severo e duradouro é declarado sobre a casa do rei. A traição de Davi contra um único homem leal acabou liberando uma onda de deslealdade e sofrimento dentro da sua própria família que durou por gerações. A justiça pela vida de Urias foi precisa e implacável. E enquanto Davi lidava com as consequências terríveis do seu ato, Deus fez questão de que a fidelidade de Urias não fosse esquecida. A história ainda guardava uma reviravolta para honrar esse soldado. E essa reviravolta é simplesmente incrível. Séculos mais tarde, lá na genealogia de Jesus, o nome de Urias é imortalizado. O texto não diz Batseba ou a mulher de Davi, diz especificamente da que fora mulher de Urias. É como um carimbo divino na história, um lembrete eterno da integridade daquele soldado e da falha do seu rei. Essa história toda nos força a pensar sobre o que é verdadeira honra, o que é um legado de verdade. Enquanto o pecado de Davi ficou como uma mancha em seu reinado, a integridade de Urias, o soldado fiel, brilha através dos séculos. É um testemunho silencioso de que a verdadeira força, no fim das contas, não está no poder que se tem, mas na fidelidade que se mantém.